Eu saúdo a todos os internautas e a todos os telespectadores com a santa paz gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, eu peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar e também na sua vida através da palavra do Senhor. Gostaria que vocês acompanhassem comigo uma leitura bíblica a fim de que Deus possa falar tremendamente ao teu coração. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, versículo número 28. Está escrito: Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Queridos, sobre essa palavra mistério, eu quero apresentar a vocês 4 maneiras misteriosas como Deus se utilizou para se revelar à humanidade. Ora, Deus se utilizou de 4 meios, 4 canais para falar ao coração do homem. E aqui, como disse o profeta Daniel, o Senhor é quem revela. A linguagem de Deus para o homem era inatingível. O homem não tinha o poder de alcançar a linguagem de Deus. A linguagem do sagrado não era permitida para que os homens pudessem alcançar. Mas Deus, Ele se utilizou de 4 maneiras para revelar ao homem o seu projeto salvífico, o seu projeto de salvação, o seu projeto de uma vida com Ele. Quero vos apresentar então essas 4 formas, essas 4 maneiras, esta sequência na qual Deus se utilizou para se revelar à humanidade. Primeiro, revelação original ou revelação natural. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo número 19, versículo de 1 até o 3: Porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite traz conhecimento a outra noite. E por todo o canto da terra se faz ver, ouvir e perceber a obra desse Deus Criador. Queridos, a primeira revelação de Deus para a humanidade foi através da natureza. A revelação de Deus foi a criação. Todo projeto criado por Deus é uma prova cabal de sua existência. Ou seja, a natureza prova que há um ser superior, há um Deus criador, há um Deus que sustém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Esse Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que eu estou agora pregando para você. O primeiro momento em que Deus se revela à humanidade é através desta natureza, é através da criação. Ou seja, essa arquitetura que está em nossa volta, todo esse arsenal de luz, cor, brilho e vida, tudo isso que a nossa vista consegue alcançar é obra, é feituras da mão de Deus, é a obra do Senhor apresentando para nós, para que nós pudéssemos entender que há um Deus soberano, criador de todas as coisas. Você faz parte dessa criação, inclusive você é o governante dessa criação, conforme ele citou para nós lá no capítulo 1 do livro de Gênesis. Ou seja, nesse primeiro momento, entendemos que toda a criação é a prova da existência de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então, Deus não somente criou a natureza e deixou ela se desenvolver ou evoluir-se por conta própria. A Bíblia nos revela que Deus também sustenta com o poder da sua palavra. E aqui fica bem claro para nós que nós acreditamos então nessa teologia que apresenta um Deus que cria e sustenta todas as coisas. Ou seja,
Esse Deus que é criador, mas também é sustentador. A terra não está fora de rumo, não está fora de controle. Tudo está no controle de Deus, inclusive a sua vida está no controle de Deus. Nada foge, nada surpreende Deus, nada está acima daquilo que Deus determina para nós. Portanto, nesse primeiro momento, eu quero deixar bem claro para você que há um Deus que criou todas as coisas e há um Deus que se preocupa com você. Há um Deus que tem cuidado não somente dessa arquitetura, mas tem cuidado também da tua vida. Tão somente reconheça que o Deus da natureza, o Deus que criou o universo, também é o Deus que te criou e te colocou para que você pudesse dominar dominar sobre os peixes, dominar sobre os animais, dominar sobre toda a criação que Deus deu para o homem. E aqui eu deixo também uma mensagem a todos aqueles que se acham, ou a todos aqueles que professam este ateísmo, pessoas que levantam bandeiras, dizendo: sou ateu, não creio em Deus, tudo é obra do acaso. Epa, não existe obra do acaso, tudo tem uma causa, e Deus é a causa maior. Nada foi feito sem ter uma causa, sem ter um objetivo. Toda a criação de Deus tem um objetivo. Tudo criado por Deus tem um objetivo, tem um papel a ser executado aqui na terra. Infelizmente, os ateus não conseguem alcançar toda esta riqueza, toda esta grandeza de Deus, visto que a Bíblia diz que Satanás, o diabo, cegou-lhe os entendimentos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é exatamente a imagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo em nós. E esta cegueira só pode ser tirada, arrancada, se você permitir que Jesus possa entrar em tua vida. Ou seja, para o ateu, diz a Bíblia Sagrada, diz o ateu: não há Deus. Tolo, pois a própria existência de Deus está em tudo que foi feito por Ele. Todos nós manifestamos de alguma forma esta existência de Deus. Por isso que termina o livro dos Salmos no capítulo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Tudo que é criado por Deus, louva a Deus. E diz ainda ao Senhor Jesus Cristo, ratificando com isso que eu estou pregando para você. Ou seja, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, tudo que nós fazemos na vida, ela tem a determinação de Cristo. Ela tem então toda a forma como Cristo tem o domínio em toda a nossa vida. E aqui eu deixo bem claro para os telespectadores que até mesmo para que a gente possa conversar, necessitamos então desse Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Até mesmo para conversar precisamos de Jesus Cristo, porque diz a Bíblia que Ele é o Verbo. E o que é o verbo? É a palavra que exprime uma ação. Então, até para nós conversarmos, precisamos do Senhor Jesus Cristo. Quer saber mais? Preste bem atenção. Tente até conversar com alguém por cerca de 1 a 2 minutos sem citar um verbo. Eu duvido que você tenha sucesso em uma conversação sem citar um verbo. Sabe por quê? Porque não vai ter sentido o que você está falando, não vai haver nexo no que você está falando. Por isso que até para conversar, você precisa do Senhor Jesus Cristo. Sem mim, nada podeis fazer, nem mesmo conversar. Pobre dos ateus, que até para difamar a Escritura ou falar mal de Deus, precisa do verbo. Ele inclui Jesus Cristo, ele inclui a existência de Deus, até mesmo no diálogo. Então, sem Cristo, nada podemos fazer. Tudo que acontece neste mundo,
tudo o que acontece nesta criação de Deus está sob o domínio e o controle do Senhor. Então a primeira revelação, revelação natural ou original. Segunda revelação de Deus para o homem, revelação bíblica, pois está escrito em São João capítulo 5, versículo número 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidastes nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deus, sabendo que o coração do homem após o pecado se tornaria corruptível, não ia permitir que a sua palavra pudesse ser transmitida simplesmente oralmente. Não tinha como isso acontecer. Portanto, a palavra de Deus, ela foi transmitida através da Escritura. A Bíblia afirma lá no livro de Êxodo que Deus disse: Moisés, escreve isto para um memorial. A partir daí então começou a compulsão da Escritura Sagrada ao longo dos séculos. A revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, dá a nós uma dimensão de que de fato o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor de toda esta Escritura que está hoje em nossas mãos, Ele garante. Porque disse o Senhor e Salvador Jesus Cristo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A Escritura Sagrada, ela é composta de 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos. Toda essa Escritura foi dada por Deus a você. Deus se revela através da Escritura para mostrar que todos nós precisamos de ler, precisamos de examiná-la para entender o projeto de Deus para a nossa vida. Precisamos de ler a Escritura Sagrada para nós compreendermos a boa vontade de Deus sobre nós. Portanto, a Escritura Sagrada nos dará o entendimento da revelação de Deus para todos nós. Não se esqueça, ao dormir, leia a Bíblia Sagrada. Ao acordar, leia a palavra de Deus. Está no trabalho, se tiver algum momento, leia a Escritura. Ao abrir a Bíblia Sagrada, Deus tem uma palavra para você. Mantenha esse costume na sua vida, de estar sempre com a Escritura Sagrada, de estar sempre lendo a palavra do Senhor, pois é a boca de Deus falando alto ao teu coração. Portanto, a segunda revelação de Deus para a humanidade foi a revelação bíblica, a Escritura Sagrada. Sabendo que o coração do homem poderia se corromper, Deus então atestou a sua palavra na Escritura Sagrada. A terceira revelação de Deus para a humanidade foi através da revelação redentora. Diz a Bíblia Sagrada em Isaías capítulo 59, versículo 20: Eis que de Sião virá o Redentor e resgatará Israel de seus pecados. Esta, sem dúvida, foi o ápice, a apoteose da revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através do seu Filho Jesus Cristo para todos nós. A revelação redentora é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Jesus Cristo, o Deus encarnado, viveu entre nós. Esta é a revelação na qual nos conduz a uma salvação através do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a revelação redentora para nós nos dá o direito de vida eterna, aceitando Ele como nosso único e suficiente Salvador. Cristo é a imagem exata de um Deus invisível. Cristo é o Deus que habitou entre nós, para que nós pudéssemos ter o direito de ter a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Entenda, amém? Ora, o sobrenatural veio para o natural, para que o que é natural possa ser transportado para o sobrenatural.
Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele deixou a sua glória, veio para esta terra, para que pudesse, através da sua morte e ressurreição, levar o maior número de pessoas que possam crer na sua palavra para o céu. E é assim que Jesus Cristo enfatiza para nós, lá em São João, capítulo 14. Não se turbe vosso coração, crês em Deus, crês também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar, e quando eu vier, vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Glória a Deus. A quarta revelação e última que quero vos apresentar é exatamente a revelação eterna. Daniel capítulo 12, versículo 2, está escrito: muitos dos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna, porém outros para a vergonha e desprezo eterno. É interessante que aqui mostra a realidade daqueles que não aceitaram a Jesus Cristo. Infelizmente aqui derruba também a teoria que as pessoas acreditam que a alma vai se reencarnando, ou que o espírito fica vagando. Não, a Bíblia deixa bem claro para todos nós: a alma volta para Deus, a quem o deu. Depois da morte, segue-se ao juízo. E ponto final. Ninguém fica vagando, ninguém tem o domínio de guiar esta tua vida, porque ela volta para Deus. Deus deu esta vida e voltará para Ele. Agora, ao voltar para Deus, há dois caminhos, queridos: céu e inferno, que dizem a Bíblia. Olha aqui, ó, Daniel 2:2. 12:2 está dizendo para nós: muitos do que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna, porém outros para a vergonha e desprezo eterno. A revelação eterna é a revelação de Deus para mostrar a condição do homem após a morte. Ei, não é morreu, acabou-se não. Aqui é vida após a vida. Aqui é somente um estágio que nós estamos passando. Há uma outra vida após esta. A vida segue adiante, a vida vai adiante, santos. Portanto, a vida eterna é mais preocupante do que esta vida que nós estamos vivendo. Mas quem aceitou Jesus como Salvador terá vida eterna com Ele. Se você não aceitou, achando que você ia ficar vagando, ou então ia se encontrar com os astros, segundo algumas filosofias, que ia se encontrar então através do Nirvana, e que sua vida ia ser dissolvida em uma estrela, paciência, meu irmão. Essa filosofia não cabe na Escritura Sagrada. A Bíblia é clara para todos nós: vida só em Jesus, salvação só em Jesus, vida eterna só em Jesus. Sem mim você não terá condições nenhuma de atingir a vida eterna. Portanto, a revelação eterna nos garante de que uma vida com Cristo é uma vida eterna. E finalizo dizendo o que o apóstolo São Paulo disse para todos nós: se nós dependêssemos de um Jesus Cristo somente nesta vida, seríamos um dos mais miseráveis homens. Portanto, nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, pois na revelação eterna estaremos com Ele para todo sempre. Quero orar pela tua vida, a fim de que Deus possa entrar com uma providência salvífica sobre você. Pai querido, Pai eterno, teu filho que acabou de ouvir agora esta mensagem, eu peço a ti, ó Deus, que tu possa entrar com providência nesta vida, neste lar, que tu possa fazer um milagre nesta vida, Senhor. Salva, Senhor, escreva o nome no livro da vida do Cordeiro, que ele reconheça que tu és Senhor de toda a vida, Criador de todas as coisas. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.